Minha nora invadiu meu casamento de vestido vermelho e me chamou de velha desesperada e falida. 3 dias após minha propriedade de 20 milhões aparecer nas notícias, meu filho quis marcar um jantar de reconciliação às 8 da noite. Aos 58 anos, em frente a um espelho rachado no salão comunitário, vestindo um terno marfim comprado na liquidação, ouvi passos de salto altos, rápidos e firmes. Eu reconhecia aqueles saltos. Já ouvi eles batendo no chão da cozinha muitas vezes, normalmente antes de Chloe, com sua voz aguda, me apontar meus defeitos. A porta se escancarou. Eu não acredito nisso, anunciou Chloe, alto o suficiente para que as 11 pessoas no meu salão modesto, minhas palavras, não as da organizadora de casamentos, porque não havia nenhuma organizadora, todas se virassem ao mesmo tempo. Ela estava usando um vestido vermelho no meu casamento. Vermelho. Uma mulher da idade dela, se vestindo como se fosse para o baile de formatura. Patético. Meu filho Ryan entrou logo atrás dela, com os olhos no chão, do mesmo jeito que ele vinha seguindo ela há 3 anos já. Faz só 3 anos que o papai morreu, zombou Chloe, olhando para meu vestido como se a ofendesse. Você esquece rápido. Meu rosto ficou quente. O celebrante, pastor aposentado chamado Glenn, aceitou fazer por $50 e um cartão. Ficou paralisado com o livrinho aberto. Espero que o Arthur não esteja com você pelo dinheiro, disse Chloe, rindo. Não há nada para tirar de uma velha falida como você. Ela pegou o celular, tirou uma foto, ouviu o som do obturador, falso como nos celulares hoje, mas me atingiu como real. E isso vai para as redes sociais, ela disse digitando. Minhas amigas não vão acreditar nisso. Olhei para meu filho, sem raiva, do jeito que você olha para quem ainda acredita. Em algum lugar por baixo de tudo, talvez ainda possa te salvar. Diga alguma coisa, Ryan, por favor. Ele ficou olhando para o chão. Me abaixei, peguei meu buquê de cravos do supermercado, $12, e pus na cadeira ao lado. Então segurei a mão do Arthur. Vamos, eu disse. Preciso voltar, pois nada disso faz sentido sem entender como foram aqueles 3 anos. Meu marido, John, morreu numa terça de março, 4 meses após o diagnóstico, em um quarto de hospital com cheiro de antisséptico e flores velhas. Ele tinha 61 anos. Estávamos casados havia 34 anos. Ele gerenciou uma loja de autopeças no condado de Pecos, Texas, por quase todo esse período. Quando ele morreu, me deixou a casa quitada, um seguro de vida modesto que pagou o funeral e pouco mais, além de 640 acres de terra árida fora do condado, comprados por seu avô nos anos 1950 por quase nada. E que todo mundo, inclusive John, inclusive eu, inclusive o avaliador do condado, passou 6 décadas chamando de terra inútil. Após a morte de John, vivi 3 anos com $400 mensais. Benefícios de sobrevivente da Previdência Social, descontando o Medicare e o remédio de pressão alta, que passei a dividir para durar mais. Dizia a mim e ao meu filho que estava bem, nos raros meses em que ele ligava. Ryan e Chloe se casaram 8 meses antes da morte de John. Gostei da Chloe no início. Ou talvez só quisesse gostar, o que aos 55 anos com um filho distante pode ser igual. Ela era esperta, ambiciosa, o tipo de mulher que sempre sabia o nome do restaurante e o valor da gorjeta. Demorei mais do que deveria para perceber que essa esperteza tinha sempre uma ponta voltada para mim. O primeiro sinal de alerta de que me lembro foi pequeno. 6 meses após o funeral de John, apenas comentei que estava um pouco atrasada com o IPTU da casa, sem pedir nada. Chloe riu, não de forma exatamente maldosa, e disse: Mary, você realmente precisa aprender a fazer um orçamento. Não é tão difícil assim. Ryan não disse nada. Eu paguei o imposto atrasado com multa, vendendo as ferramentas do John. O pedido de empréstimo veio 18 meses depois. Ryan ligou, o que me surpreendeu tanto que quase chorei ao ouvir sua voz. Ele perguntou se eu poderia ajudar com a entrada de uma casa. $80 mil. É um investimento, mãe. Vamos te pagar em 1 ano, eu prometo. Eu não tinha esse dinheiro. O que eu tinha era um pequeno certificado de depósito que o John e eu estávamos guardando há 20 anos para algum dia. Era para emergências. Era, embora nenhum de nós jamais tenha dito isso, para o que acontecesse quando um de nós morresse primeiro. Eu saquei, transferi o dinheiro na mesma semana. Isso foi há 4 anos. Eu nunca recebi um único pagamento. Sempre que eu falava sobre isso, com muito cuidado, por medo de perder minha ligação com meu filho, Chloe arranjava uma desculpa. Mercado, reformas, dizia: as coisas estão difíceis agora, Mary, você entende? Ryan concordava com a cabeça, olhando para algum lugar atrás de mim. Eu dizia para mim mesma que não era nada. Família ajuda a família. Era isso que eu dizia para mim mesma, de qualquer forma. Na noite em que Chloe entrou no meu casamento de vermelho e me chamou de circo, conheci Arthur Ramirez na farmácia. Nós duas estávamos no balcão ao mesmo tempo, as duas fazendo aquela coisa de ficar olhando a caixa passar o remédio e fazendo as contas na cabeça antes mesmo dela dizer o valor total. O meu deu $43. O dele foi $61. Ele comparou com o meu e disse: sério, devíamos criar um grupo de apoio. Ri pela primeira vez em muito tempo. Arthur tinha 63 anos e era um engenheiro de petróleo aposentado. 31 anos em uma empresa de Midland antes de se aposentar para uma vida tranquila, consertando uma caminhonete velha e lendo muito. Ele perdeu a esposa para o câncer 5 anos antes de eu perder João. Depois, passamos a tomar café e jantar juntos. Quase 2 anos depois, estávamos em um salão comunitário, prontos para casar diante
diante de 11 pessoas que realmente queriam estar lá, até a chegada de Chloe, que virou 12. Não voltamos para minha casa. Não consegui naquela noite, com o vestido meio colocado e as mãos tremendo sem conseguir fechar o zíper. Arthur me ajudou em silêncio. Fomos ao apartamento dele, onde ele fez chá de camomila. O sachê ficou em infusão por muito tempo, como eu gosto, porque Arthur percebeu isso sobre mim, sem que eu dissesse. Ele ficou em silêncio por um tempo. Ele sentou ao meu lado e deixou que eu chorasse no ombro dele até meu rosto doer. Ele disse que não precisava de cerimônia, com voz baixa e firme, diferente de todas as vozes exaltadas comigo naquele dia. Amanhã vamos ao cartório, só nós dois, sem ninguém opinando. Queria dizer que me senti melhor na hora, mas não senti. Eu me sentia com 58 anos, humilhada e exausta. Mas também havia algo diferente, algo que não sentia há 3 anos. Alguém estava realmente ao meu lado. 2 dias depois, na segunda, Arthur e eu tomávamos café na varanda dos fundos quando ele ficou silencioso de um jeito que aprendi a notar. Mary, ele disse devagar. Aquela terra da família do John, além do limite do condado, a 640 acres cheias de mato, eu disse. O que tem? Tão rolando uns boatos. Colegas de trabalho, hoje em sua maioria aposentados, ainda comentam sobre isso. Equipes de levantamento geológico estiveram lá recentemente, fazendo testes em alguns lotes antigos e não reclamados que pareciam sem valor. Eu ri. Foi minha primeira risada sincera desde o casamento. Arthur. Passei de carro por aquela terra toda a minha vida de casada. Só tem pedra, terra e um mesquite quase morto. Não há nada lá. Dizem que o avô do John foi enganado ao comprar. Essa é a piada da família. Arthur não achou graça. A geologia não liga para piadas de família, Mary. Passei 31 anos lendo formações. Algumas das áreas de xisto mais produtivas do país estavam em terras consideradas inúteis por 100 anos, até que alguém teve o equipamento para explorá-las. Não dormi muito naquela noite. Não por acreditar nele, mas porque uma parte teimosa em mim, que passou 3 anos partindo os comprimidos de pressão ao meio, queria muito acreditar. Na manhã de quarta-feira, bateram na porta de Arthur às 9h15. Um homem de terno cinza, com uma pasta de couro, se apresentou como James Okafor, advogado da Permian Crest Energy, empresa de aquisição de direitos minerais. Ele tinha um mapa com minha terra, a de João, nossa terra, marcada em vermelho. Senhora Ramírez, ele disse, mas se corrigiu. Desculpe. Sei que o casamento foi recente. Senhora Whitfield, devo chamá-la pelo nome anterior. Tudo bem, respondi com as mãos já tremendo. Sobre o que se trata? Finalizamos a vistoria de confirmação do terreno de João Whitfield, disse ele ao abrir a pasta. Combinando com dados sísmicos tridimensionais e 2 poços de confirmação perfurados em terrenos arrendados adjacentes, nossos geólogos confirmaram a existência de depósitos de petróleo comercialmente recuperáveis sob a sua propriedade. Qualidade excepcional. Baixo teor de enxofre, o que chamam de petróleo leve, que tem um valor mais alto no mercado. Ele virou a pasta na minha direção. Nossa estimativa inicial do valor recuperável das reservas sob suas 640 acres é de cerca de 20 milhões de dólares. A sala girou. Estou falando literalmente. Sentei rapidamente na cadeira da cozinha do Arthur e abaixei a cabeça um instante, pois minha visão ficou cinza nas bordas. 20 milhões. Eu, mulher que vive com 400 dólares por mês e foi chamada de falida há 2 dias, de vestido vermelho diante de 11 testemunhas, quero checar isso com meu advogado. Ouvi minha própria voz, mas parecia de outra pessoa. Arthur, atrás de mim com a mão no meu ombro, pareceu agradavelmente surpreso com minha firmeza. O Sr. Okafor sorriu, como se já esperasse e aprovasse. Claro, senhora Whitfield. É o que eu recomendaria. Liguei para Sarah Delgado naquela tarde. Sarah foi minha melhor amiga por mais de 20 anos. Trabalhamos juntas no distrito escolar antes da minha aposentadoria. Ela na secretaria e eu na biblioteca. Sarah era a única em quem eu confiava totalmente. Chegou em menos de 1 hora, me fez sentar e repetir o número 3 vezes antes de acreditar. Que descaramento, disse Sarah quando contei sobre o casamento. Ainda não tinha contado por vergonha. Depois sobre o Sr. Okafor, nessa ordem, o que parece estranho para uma história, mas foi assim mesmo. 3 dias após te humilhar diante de estranhos e agora isso. Não tem relação, falei. A questão da terra não envolve eles. Eu sei disso, disse Sarah, mas eles não sabem que você sabe. Maria se inclinou para a frente. O Ryan te ligou após o casamento? Não, respondi. Ele vai ligar, disse Sarah. Espere 3 dias, talvez menos. Ela acertou. A notícia saiu na manhã de quinta-feira. Na quinta, a história já circulava localmente, começando com uma pequena nota. Proprietária de terras do condado de Tacos tem potencial reserva de petróleo de 20 melodoros com meu nome, foto aérea dos meus 640 acres circulados e citação do Departamento de Relações Públicas da Permian Crest sobre negociações pendentes com a proprietária. Na quinta à noite, 3 vans de notícias já tinham ido à minha antiga casa, que eu dividia com João e ainda possuía, embora estivesse passando mais tempo na casa do Arthur. A repórter Renata Cruz, com 11 anos de experiência em negócios e energia no jornal regional, deixou uma mensagem de voz pedindo entrevista às 18h47. Na quinta, meu celular vibrou. Mensagem do Ryan.
Mãe, vi as notícias. Precisamos conversar. Jantar de reconciliação amanhã, 20 horas família completa. Eu te amo. Li isso 4 vezes. Eu te amo. 2 palavras que, sinceramente, eu não conseguia lembrar a última vez que ele tinha me dito. Nem no funeral do João, nem no casamento 3 dias atrás. Obviamente, nem no casamento 3 dias atrás. Tentei lembrar, mas sinceramente não consegui. Anos. Cheguei 3 dias após 20 milhões de dólares virarem notícia. Minhas mãos tremiam, mas não de tristeza. Era algo frio, presente por 3 anos de meses a 400 dólares e contas divididas. Agora está apertado, mãe, mas finalmente consigo respirar. Que falta de vergonha, disse Sarah novamente ao ver a mensagem. Dessa vez, sua voz não tinha suavidade. 3 dias, Mary. 3. Eu vou, respondi. Sarah me encarou por um tempo. Tudo bem, ela disse devagar, mas não de mãos vazias. Na sexta, Sarah foi ao apartamento de Arthur com uma pasta Manila tão cheia que o elástico deixou marcas no papelão. Guardei isso por 2 anos, ela disse, colocando a pasta na mesa. Após o empréstimo, tive um pressentimento, Mary. Desculpa não ter mostrado antes. Não queria ser a amiga que vive dizendo eu te avisei sobre seu filho, mas guardei tudo, inclusive dezenas de capturas de tela. Mensagens da Chloe ao longo de 2 anos, fotografadas do meu próprio celular nas noites em que eu ficava na casa da Sarah e deixava ele carregando, porque a Sarah admitiu meio culpada, ela começou a fotografar as coisas que via na minha tela quando apareciam notificações porque ela não confiava no que estava vendo. Chloe, para Ryan, há 14 meses sua mãe ligou de novo. Pode avisar que estamos ocupados? Ela está carente desde a morte do seu pai, é exaustivo. Chloe, para uma amiga, há 9 meses com print. De mim no churrasco de família, o peso morto residente chegou. KKKK. Socorro. Chloe para Ryan, 5 meses atrás. Ray. Sobre o empréstimo, só diga que ainda estamos resolvendo. Ela não vai agir. Nunca faz. Havia uma impressão da postagem que Chloe fez nas redes sociais 3 dias atrás, naquela noite em que ficou na porta do meu casamento. Algumas pessoas exageram. Uma mulher de 58 anos fantasiada como em baile de formatura, enquanto todos olham sem entender. Sarah tirou print dos 41 comentários antes da Chloe. Deletou a postagem 22 horas depois, quando a história do óleo surgiu, observei. No fim da pasta estavam os documentos do empréstimo. Confirmação da transferência bancária de 80 mil dólares feita há 4 anos e 2 meses. Um contrato de empréstimo simples de uma página. Sarah insistiu que eu conseguisse isso por escrito há 4 anos, e ainda bem que eu vi. Com a assinatura do Ryan, pagamento em até 12 meses e minha anotação de 1 ano atrás dizendo que nada foi pago. Sarah mostrou esse acordo de uma página para uma amiga paralegal que nos apresentou a Diane Forsyth, advogada de finanças ao consumidor com 19 anos de experiência em Pecos e Reeves. Diane fez os cálculos. 80 mil dólares americanos de principal, 4 anos de atraso e 5% de juros, conforme o acordo original. Com os juros compostos, chegou a cerca de 93.400 dólares. Ela escreveu uma cobrança formal, contou Sarah, passando-a pela mesa. 30 dias para pagar o valor total, ou ela entraria com um pedido de penhora contra a casa. A casa deles, aquela que os 80 mil dólares compraram. Fiquei sentada ali por um bom tempo, olhando tudo aquilo espalhado na mesa da cozinha do Arthur. 2 anos de crueldade comprovados por registros. 4 anos de dívida sem intenção de pagamento. Tem mais, disse baixo. Preciso atualizar meu testamento. Diane Forsyth me encontrou naquela tarde, encaixando-me entre compromissos, pois, como disse, Mary, um acordo de direitos minerais de 20 milhões não pode esperar até segunda. Redigimos juntas. Um novo testamento substituindo o antigo, que deixava tudo, a casa e sim a terra, para Ryan. O novo homenageava Arthur e um fundo de bolsas criado por mim e Diane para crianças em lares adotivos do condado de Pecos. Algo que John e eu sempre quisemos fazer, mas não tínhamos recursos. Ryan e Chloe não eram mencionados. Naquela noite, Arthur e eu fomos à casa de Ryan e Chloe, comprada com 80 mil dólares da minha aposentadoria. Entramos em um ambiente com velas, porcelana fina e cheiro de carne assada, receita do John. O cheiro do que Chloe fez, ou mandou fazer, me marcou mais do que tudo naquela noite. Mais que o vestido vermelho ou as manchetes. Lembrava almoços de domingo de 30 anos atrás, como uma cozinha familiar. Chloe nos recebeu sorrindo, vestida de verde esmeralda. Mary, parabéns pelo casamento. Ela me beijou nas bochechas como se terça-feira não existisse. Ryan levantou da mesa e ergueu o copo antes de sentarmos. Ele disse à família, com sua voz performática que já reconhecia após 2 anos lendo mensagens da esposa sobre mim, tentando dissipar mal-entendidos. Não levantei meu copo. Apenas me sentei. Arthur sentou ao meu lado, silencioso, mão perto da minha na mesa, só para apoiar se eu precisasse. Você viu as notícias? Eu disse sem entonação. Não era pergunta. O sorriso de Ryan vacilou nos cantos. Mãe, 3 dias, eu disse. 3 dias. Ryan. Na terça, você ficou parado enquanto sua esposa me chamou de velha falida fazendo um ato de circo patético, e não disse nada. Quinta-feira, 20 milhões de dólares foram notícia. Sexta à noite, recebo uma mensagem de eu te amo pela primeira vez que lembro e um convite para jantar de reconciliação com a porcelana boa. Deixei no ar.
Que conveniente. Isso não é justo, disse Ryan, com a voz falhando como quando tinha 9 anos e mentiu sobre o dever de casa. Mãe, queremos consertar isso faz tempo. Não é sobre abrir a pasta sem dizer nada dramático. Comecei a colocar as coisas na mesa, uma por uma, como Diane orientou, com método, calma e registro. Primeiro, a impressão do post deletado da Chloe, com os 41 comentários, incluindo 3 de pessoas nesta mesa, cujos nomes reconheci da família dela. O rosto da Chloe mudou primeiro. Vi acontecer ao vivo. O sorriso de anfitriã ficou tenso, sem mais espaço para ceder. Depois, vieram as mensagens. O peso residente chegou. Ela não fará nada, como sempre. Isso é privado, respondeu Chloe rispidamente, levantando-se rápido e arrastando a cadeira. Você não pode simplesmente... Eu posso, respondi. E fiz. Passei o contrato de empréstimo pela mesa. A assinatura de Ryan, a confirmação da transferência e minha letra. Nenhum pagamento recebido, que eu atualizava discretamente a cada poucos meses por 4 anos. É o tipo de registro que a gente mantém de algo diante do qual tem medo demais de agir. $80 mil, eu disse, sem pagamento há 4 anos. Ryan, seu pai e eu passamos 20 anos juntando dinheiro num certificado de depósito para exatamente uma situação como esta. Eu te dei, e você comprou esta casa com ele. Observei a sala de jantar, o lustre e as bancadas de mármore visíveis pela porta da cozinha. Enquanto eu dividia meus comprimidos de pressão por falta de dinheiro, Ryan tremia ao segurar o contrato de empréstimo, encarando sua assinatura como se fosse estranha. Depois chegou a notificação extrajudicial da Diane, em papel timbrado. $93.400 já com juros, como previsto no acordo que você assinou. 30 dias? Ou meu advogado pede penhora desta casa. Isso é extorsão. A voz de Chloe ficou alta e trêmula, algo inédito naquela noite. Isso é um contrato, respondi. Seu, assinado pelo meu filho. Tenho certeza de que seu advogado pode confirmar que é assim que funciona. E então, por último, o testamento. Passei a tarde toda debatendo se deveria trazê-lo, se isso seria cruel. No fim, percebi que já sabia o que era crueldade desde 3 dias atrás, no salão comunitário, por uma mulher de vestido vermelho, e que essa pilha de papéis nem se comparava. Meu novo testamento, disse, entregando-o por último. Vigente desde ontem. Acho que vocês deviam ler. Chloe pegou antes de Ryan. Vi os olhos dela correrem pela página, rápidos no início, depois mais lentos, até pararem numa linha perto do fim. O rosto dela, já pálido, ficou quase cinza sob o lustre. Você não pode deserdar seu filho, ela disse, mas saiu mais fraco do que qualquer coisa que ela tinha dito naquela noite. Posso sim, respondi, me levantando. Arthur levantou comigo, e foi o que fiz. Ryan não discutiu e ficou em silêncio por um tempo. Ele apenas ficou sentado ali, o testamento à sua frente, o contrato de empréstimo ainda na outra mão, olhando fixamente para algum ponto na toalha de mesa que não era nada. Todo esse tempo, ele finalmente disse tão baixo que eu quase não ouvi. Eu pensei que quando você morresse, eu finalmente teria alguma coisa, o suficiente para consertar tudo. E eu só... A voz dele realmente falhou dessa vez, e por um breve momento, eu senti aquela velha dor. A dor de mãe, aquela que nunca vai embora completamente. Não importa o que aconteça, eu só continuei esperando por isso. Família não abandona, eu disse. Fechei a pasta. Minhas mãos, percebi, finalmente tinham parado de tremer. Família não humilha alguém na frente de estranhos e depois aparece com um assado quente 3 dias depois só porque os números mudaram. Você definiu nossa relação quando ficou ali na terça-feira sem dizer nada. Atrás de mim, ouvi a voz de Chloe se elevando, aguda, furiosa, já se voltando contra Ryan, já dizendo o nome dele como uma acusação. Você me disse que ela nunca atualizaria o testamento de verdade. Você disse que ela nunca faria isso. Eu não olhei para trás. Arthur abriu a porta e o ar frio da noite parecia o mais puro que respirei em 3 anos. O acordo com Hermie e Crest foi fechado há 4 meses. $20. 4 milhões, valor um pouco acima da estimativa inicial, pagos de uma vez pelos direitos minerais, mais um royalty menor sobre a produção. Diane Forsyth liderou a negociação com uma firma de Houston que ela trouxe, especializada em transações de direitos minerais. Juntas, elas conseguiram condições melhores do que a primeira oferta do Sr. After Okafor, quase $2 milhões. Nomeamos o fundo de bolsas Fundação John Whitfield para jovens em acolhimento, após discutir que deveria homenagear a família que o guardou por 70 anos. O fundo premiou 11 estudantes no mês passado. O mesmo número de pessoas viu Chloe me chamar de circo 3 dias antes de tudo começar. Percebi isso e aproveitei a coincidência. Ryan e Chloe estão se divorciando. Eu soube disso pela Sarah, que ouviu de alguém na academia, do jeito que essas coisas se espalham em um condado pequeno. Eu senti, e quero ser honesta sobre isso, porque acho que a honestidade importa mais do que um final perfeito. Quase nada. Não foi satisfação nem tristeza. Só um silêncio que surge quando você para de esperar que alguém mude. Ryan falou 2 vezes desde aquela noite, ambas por mensagem. Na primeira disse, desculpa, mãe. Eu não respondi. A segunda, 1 mês depois, dizia, entendo se não puder me perdoar. Só queria que soubesse que faço terapia e estou tentando. Li essa várias vezes e ainda não respondi. Diane diz que isso é permitido. Sarah diz que não há prazo. Arthur só segura minha mão e nunca me pressiona. Descobri que esse é exatamente o tipo de homem que ele é.